A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2024, a lição 9 que tem o tema A Conspiração de Amã contra os Judeus, né? Porque Amã se revoltou por conta de que Mardoqueu não se prostrava perante ele. Aí estava ali conspirando para acabar com todos os judeus. Terceiro trimestre de 2024, como você já sabe, tem o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos no livro de Ruth e Esté para a nossa geração, porque esse livro tem grandes ensinamentos para nós, como a Bíblia toda em si tem grandes ensinamentos para nós. Cabe a nós lermos na nossa Bíblia, estudar, orar por ela, meditar nela, que isso deve ser feito. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Marcel, a você muito obrigado. Continue curtindo nossos vídeos e comentando para que o YouTube recomende nosso canal cada vez mais. Quero agradecer também a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto comigo. Curta nossos vídeos, comente e, se for possível, compartilhe nosso vídeo com mais alguém. Quero agradecer também a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje se encontra na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 9, e primeira Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, que tem como epígrafe essa leitura diária: devemos agir com serenidade em qualquer área de liderança, né? Que o líder ele tem que ser exemplo e tem que liderar, né? Sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 9, né? Vamos começar a partir do verso 7, que diz assim: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, está no céu, e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas, né? Para Deus ele não faz acepção de pessoas, todos têm o mesmo valor, todos, né, pertencem a ele, então ele não faz acepção de pessoas. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2, mas vamos ler a partir do versículo 1, que tem como epígrafe esse capítulo 5 da primeira carta de Pedro: os deveres dos anciões e dos jovens, humildade e vigilância. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 3, diz assim: e aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Né? Deixa bem claro que é para apacentar o rebanho de Deus, né? Tendo cuidado do rebanho, não por força, mas voluntariamente, e não por torpe ganância, ou seja, querendo ter lucro, né, do rebanho, mas de ânimo pronto, fazer tudo, né, para a glória de Deus, porque o rebanho não é do líder, o rebanho é de Deus, e ele está fazendo uma obra para Deus, então ele tem que fazer tudo, né, de acordo com aquilo que Deus determina, né, com cuidado, não por força, voluntariamente, não querendo obter lucro do rebanho, de ânimo pronto, né, não tendo nem como domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ele tem que ser tudo isso. Tem que ser exemplo do rebanho. E tratar o rebanho, né, com cautela, com sabedoria, porque o rebanho é de Deus, não é do líder. Efésios capítulo 6, verso 9, é um chamado à reflexão sobre como exercemos a autoridade que nos foi dada, seja em casa, no trabalho ou na igreja. Paulo nos lembra que todos estamos debaixo da autoridade de Cristo, né? Todos os líderes, eles estão debaixo da autoridade de Cristo. É isso que deve moldar a maneira como tratamos os outros. Né? Quando ele for tratar o rebanho, quando ele for tratar as outras pessoas, ele tem que entender que o rebanho não pertence a ele. O rebanho é de Deus. Então ele tem que saber como tratar o rebanho, como lidar com o rebanho. Foi por isso que Salomão pediu a Deus o quê? Sabedoria, para saber entrar e sair do meio do povo. Ele sabia que o povo não era dele, o povo era de Deus.
Que possamos ser líderes que refletem o caráter de Cristo, tratando todos com justiça, bondade e sem parcialidade, sabendo que o Senhor nos observa e nos julga com retidão. Deus ele nos julga com retidão e está sempre nos observando. Né? Então, os líderes têm que tratar o rebanho com sabedoria, entendendo que ele ali é só um administrador e o rebanho pertence a Deus, o rebanho não pertence a ele. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 3, diz assim: nos oferece um modelo claro e poderoso de liderança na igreja. Uma liderança que é voluntária, dedicada, livre de ganância e que serve como exemplo ao rebanho de Deus. Tá vendo? Ela tem que ser uma liderança dessa forma: voluntária, dedicada e livre de ganância e que serve como exemplo ao rebanho de Deus. Somos chamados a liderar com o coração de Cristo, que veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos, que possamos rejeitar qualquer forma de liderança que busque controle ou benefício próprio e, em vez disso, abraçar uma liderança que reflete o amor, a humildade e o sacrifício de Jesus. Porque líderes, hoje, tem muitos líderes que ele quer só o quê? Tirar lucro, se beneficiar com o rebanho. Ele não está preocupado com o rebanho, ele está preocupado só em se beneficiar, enriquecer, em vez de conduzir o rebanho no caminho certo de Deus. Tem muitos líderes por aí assim, que ele não está preocupado com o rebanho. Ele está preocupado só com ele mesmo, com ele e com a família dele, enquanto o rebanho fica em segundo plano. Mas ele tem que entender uma coisa: o rebanho não é dele, o rebanho é de Deus. E um dia ele vai prestar conta. Um dia ele vai chegar na presença de Deus e prestar conta do que ele fez e do que ele deixou de fazer em prol do rebanho. Porque se Deus colocou ele ali para tomar conta de um rebanho, para liderar um rebanho, ele tem que cuidar com zelo, e zelo de Deus. Cuidar de algo que não é dele. Deus só deixou ele à frente do rebanho para ele administrar o rebanho não é dele. Ele tem que entender isso. E que um dia ele vai ter que prestar conta. Então, o líder tem que ser um líder que seja exemplo, e não um mau exemplo. Ele tem que liderar com sabedoria, com humildade, com dedicação, com voluntariedade. Tem que ter um ânimo pronto, porque ele está lidando com pessoas. E lidar com pessoas não é uma coisa fácil, é coisa difícil. Mas se Deus colocou ele na frente do rebanho, é porque Deus sabe que ele é capacitado para estar ali. Então ele tem que ter o máximo de cuidado, né? Porque o rebanho não é dele, e cuidar com sabedoria, sendo direcionado, sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus. Se ele fizer isso, ele com certeza vai ser um bom líder. E se ele deixar o Espírito Santo guiar ele na liderança dele, com certeza ele vai ser um exemplo para o seu liderado. Porque todo homem que se diz homem de Deus, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se ele for guiado pelo Espírito Santo de Deus, com certeza ele será um exemplo ao rebanho, porque o rebanho não é dele, o rebanho é de Deus. E um dia ele vai ter que prestar conta desse rebanho. Amém?